Seringueiros devorados pelo Janaú na floresta amazônica. Gente, esse é o primeiro relato que eu recebo a respeito de canibalismo feitos por uma suposta tribo, já que a gente não sabe se são seres de carne e osso ou seres sobrenaturais. Esse é um relato passado de geração a geração na família da seguidora, e ela diz que quem ouviu essa história, gente, e conheceu a pessoa que passou por essa situação foi o bisavô dela, na época em que ele trabalhava na Petrobras do Amazonas, juntamente com esse rapaz. Isso tudo nos anos 50, gente. Então agora quem conta essa história é o avô da seguidora. Na época em que tudo aconteceu, o rapaz que contou a história tinha 15 anos de idade. Ele e o pai e mais um grupo de homens trabalhavam, gente, extraindo látex bem no fundo da mata mesmo. Ela diz que era mata virgem, isso na floresta amazônica. Um local completamente isolado. E lá, gente, eles tinham uma espécie de barracão construído ali, creio eu, que não tinha parede, era mesmo só a coberta da casa ali, a estrutura. E, gente, o rapaz nessa época trabalhava como cozinheiro. Tudo aconteceu em um dia comum, quando o rapaz estava ali assando um porco do mato. Gente, porco do mato é imenso, guardem isso. Quando ele viu um rapazinho bem pretinho, gente, com o corpo coberto de pelos. Mas mesmo assim parecia humano. Tipo, veio por trás dele, chamando por ele. Ele olhou, né? Então aquele rapaz sentou ali, gente, e começou a conversar com ele. Mas como parecia um ser humano comum, mesmo que fosse coberto de pelos, ele aceitou conversar enquanto trabalhava ali. Então o rapaz começou a lhe perguntar para ele quantas pessoas tinham no barracão, quantos estavam pro mato, que horas eles chegavam. E o rapaz inocentemente respondeu que com ele eram no total 15 homens e que eles chegariam ali por volta já, gente, das 6 horas, 5 horas da tarde. O rapaz e o estranho então ficaram conversando ali, o tempo foi passando e já era por volta das 11h30, quase meio-dia. Então o almoço já estava pronto, o rapaz educadamente perguntou para o estranho se ele queria comer alguma coisa e ele disse que sim. Só que, gente, a estranheza começou aí. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, um porco do mato, ele é imenso, ele é enorme. Então, tipo, aquele porco ali grande dava para alimentar 15 homens. E, tipo, na hora que o rapaz ele foi se servir, gente, ele comeu primeiro um pedaço inteiro da banda do porco, ou seja, do quarto do porco. E em seguida comeu, gente, o restante, deixando somente uma banda para os 15 homens. Qual ser humano comum, gente, que come uma banda inteira de porco assim, rapidamente? Então o menino ficou assim, tipo, se perguntando, meu Deus, isso não é gente, isso é bicho. Mas também não falou nada, não se desesperou. Então o estranho pediu água, ele deu a água ali do pote, só que o estranho, gente, tomou toda a água do pote. Isso de uma só vez. Então essa foi a gota d'água para ele saber que aquilo ali não era um ser humano comum. Quando deu meio-dia, o estranho falou que ia embora, mas que como meio que agradecimento, ele iria deixar ali para os trabalhadores comerem, inclusive o menino, uma melancia, gente. Deixou essa melancia ali e partiu mata dentro. Quando já estava anoitecendo, os homens começaram a chegar da mata, gente, e já cansados, né, já para se lavar e comer e dormir, porque era o que tinha ali. E o menino então relatou para o pai o que tinha acontecido, sobre aquele estranho que tinha aparecido ali e que ele tinha oferecido um prato ali com almoço, mas que ele tinha comido uma banda inteira do porco. E tipo, as estranhezas ali que ele cometeu. Bebeu toda a água do pote de uma só vez. E o pai dele falou que aquilo ali não era um ser humano, que aquilo ali era Janaú, gente, e que ele não deveria ter oferecido nada. O menino então falou da melancia que o estranho havia deixado ali. Os trabalhadores riram, gente, porque acharam que aquilo ali era simplesmente histórias lorotas de seringueiros e não acreditaram que aquela melancia havia sido deixada pelo estranho. Pegaram então a melancia, partiram, gente, e comeram. Só que o pai do rapazinho, o cozinheiro, não comeu e não deixou o menino comer. Beleza, não aconteceu nada de imediato, todos deitaram nas suas redes para irem dormir. Mas, gente, por volta das 11 horas da noite, o pai do garoto ouve um barulho muito alto na mata. Era como se algo viesse, gente, correndo e quebrando tudo pela frente. Então, o pai do menino chamou o menino, né, acordou ele e eles juntos tentaram acordar os trabalhadores. Mas, gente, os trabalhadores misteriosamente não acordavam. Então, eles pegaram um facão e começaram a cortar a corda da rede que amarrava ali, e eles caíam no chão, gente, como se estivessem mortos. Eles não acordavam. Era como se aqueles homens estivessem sob o efeito de um anestésico muito forte. Pois, gente, eles não estavam mortos, mas eles não acordavam. Então o pai do garoto disse, a gente vai ter que correr daqui ou nós nos tornaremos o jantar dos Janaús. Então, gente, eles correram até uma árvore
que tinha ali próximo, bem alta, chamada de mungubeira, que pra nós aqui é mamorana. E, gente, o pai subiu e puxou o filho pra cima, e eles ficaram ali, gente, silenciosamente, só observando. E eles viram que, conforme o barulho se aproximava, gente, ia saindo da mata um grupo de pessoas. E essas pessoas invadiram o barracão, quebrando tudo, gente, e tirando as pessoas da rede e, gente, as devorando. Eles conseguiam ouvir, a seguidora diz, o barulho dos ossos sendo quebrados. Então esses seres ficaram ali, gente, consumindo tudo e todos. E nesse momento o menino e o pai ouviram uma voz de um deles ali perguntando: mas você não falou que eram 15? Aqui só tem 13. Onde estão os outros 2? Então esse grupo de pessoas ali saíram para procurá-los ali em volta, gente. Só que eles ficaram ali tremendo de medo, pedindo para Deus um livramento, e eles não conseguiram encontrá-los. Então amanheceu o dia, esse pessoal aí estranho, se eram pessoas ou não, não sei, nem quero saber, não conseguiram encontrá-los e eles partiram. Tão assustados, pai e filho não conseguiam descer dali, gente, com medo de que eles estivessem escondidos ali pelo meio da mata, esperando só o momento em que eles fossem aparecer. Mas não, gente, eles, uma certa hora ali do dia, tiveram que descer. Eles foram até o barracão e viram, gente, que por onde ia caindo sangue, lá eles iam roendo, lambendo, comendo tudo, inclusive pedaços da rede onde foi manchado de sangue. E daqueles trabalhadores, gente, não sobrou nada, nem um pedacinho de carne. Então pai e filho, completamente traumatizados com aquela cena horrenda que eles presenciaram, gente, fugiram dali para nunca mais voltar. E depois dessa época aí, o rapaz arranjou um trabalho novo, né, lá no mesmo local onde o bisavô da seguidora trabalhava, no caso na Petrobras do Amazonas. E, gente, foi ele que contou esse relato. Inclusive, a seguidora diz que o avô dela já contou que, caçando na mata, já, tipo, ouviu, assim, esse barulho forte, como se fosse de muitas pessoas correndo ao mesmo tempo na direção dele. Ele classificou que aquele barulho fosse um bando ali de capivaras. Inclusive, desligou a lanterna e ficou esperando aparecerem. Mas, gente, nesse momento aí que esse barulho se aproximava, algo sussurrou no ouvido dele dizendo: olha, isso aqui não é capivara. Então nesse momento ele ficou com muito medo, gente, mas aqueles passos ali, aquele barulho de correria, acabou se desviando da direção do avô da seguidora e acabou tomando um outro rumo. Outra coisa também que já aconteceu, gente, que a seguidora relatou, foi com o tio dela. O tio dela é médium e ele estava ali na mata e ele foi seguido, gente, por essas mesmas pessoas. Eram 2 que seguiam ele por trás das árvores. Então, nesse mesmo momento, nossa, eu tô toda arrepiada, que esses seres seguiam ele. Os guias dele, gente, sussurraram no ouvido dele que aquilo ali era algo do mal. E ele começou a pedir ajuda para eles, para os guias, e esses seres acabaram desaparecendo. E ele acabou tendo a sorte, gente, de sair dali vivo. Esse foi o relato de hoje. Eu quero perguntar para vocês, que vocês acham que são seres de carne e osso ou são espíritos? Coloquem aqui nos comentários. Não esqueçam de compartilhar, comentar para me dar uma força aqui. E, gente, não esqueçam de enviar o relato de vocês.